Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você que está nos ouvindo, nos assistindo. Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa. Quero mandar um abraço também para toda a equipe da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz, por estar aí trabalhando para chegar essa programação para você. Eu disse que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, Alan Moraes. Olá, Alan. Olá, Nando, que bom estarmos juntos, gente, virtualmente, mas juntos. Estamos aqui para contar as novidades para todo mundo aí. Muito obrigado pelo convite, Nando. Eu que agradeço, eu já chamei o Alan de cara, porque o Alan também é comunicador aqui da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Para quem não conhece, o Alan, ele é palestrante, diretor de teatro, ator, coreógrafo, professor, comunicador, como eu já disse aqui da rádio, e outras coisas mais que está no currículo dele. Mas depois ele pode falar para a gente aí. Então, o Alan teve a semana passada lá no Encontro Amigos da Boa Nova, trazendo o amor de Van Gogh, que coisa maravilhosa. Agora, ele vai trazer para nós muitos dos espetáculos que estarão aí nos teatros. Pelo que ele me disse aqui, quase agora nos bastidores, 18 espetáculos. Como é que pode isso, querido Alan? Eu não sei, a gente está para entrar para o livro dos recordes aí, como a produtora que tem mais espetáculos em um curto prazo. Aquilo que vimos no evento, né, no 20º Encontro Amigos da Boa Nova, foi só uma amostrinha daquilo que vai vir neste ano, né? A Amo Entretenimento, que é a produtora que a gente fundou, ela está completando, Nando, 10 anos este ano. E para comemorar esses 10 anos, a gente quer alcançar os 10 mil espectadores. E o ano passado nós conseguimos levar 8 mil pessoas para o Teatro Moca, que foi um sucesso de bilheteria, com 15 espetáculos. E esse ano estamos com 18 espetáculos maravilhosos, desde espetáculos infantis até a gente vai passar pelo nosso carro-chefe, que são os espetáculos espíritas, né? E tem também algumas novidades aí, uma comédia, uma coisa gostosa de ver. Tem novidade também de literatura. Estamos tratando aí de uma obra inédita falando sobre a vida de Oscar Wilde no mês de junho, que celebra, né, o mês da diversidade. E aí a gente vai trazer um pouquinho esse contexto de como era, né, a homossexualidade em 1840 na Inglaterra. E estamos falando da vida de um dos maiores escritores irlandeses da Inglaterra que o mundo conheceu e que até hoje a gente admira as obras dele. Então vem muita coisa por aí, viu, Nando? Alan, como é que é o processo para de entrada de um tema, né? De quando você escolhe uma pauta aí, né? Você vai escolher um tema lá para o teatro. Como é que isso é elaborado? A gente queria só dar uma ideia para o telespectador, o rádio ouvinte. Como que é o primeiro contato, a elaboração? Como é que é a chamada dos atores? Como é que é como são os ensaios? Tudo isso, né? Para depois você dar também para nós um spoiler de cada um desses espetáculos que vão acontecer esse ano aí. Olha, a pauta é levantada pelo plano espiritual, eu já posso te garantir isso, tá? 90% dos espetáculos que a gente monta não vem de mim. Eu sonho com cenas do espetáculo, eu acordo com títulos na cabeça, pessoas me presenteiam livros, é sempre assim. E aí eu olho e falo assim, será que tem que montar isso? Aí eu espero um pouquinho, daqui a pouco começo a sonhar com cena do espetáculo, falo, eu tenho que montar. Então vamos montar. Então, a pauta é sempre levantada por obras, a gente preferencia obras que tragam um conceito de espiritualidade, uma reflexão, ou que tragam mensagens importantes de convívio, amor, né? Da questão da moral. Essa é o primeiro critério que a Amo escolhe para montar as suas obras. Não existe peça na Amo que fale palavrão, não existe palavrão em cena, não existe pornografia em cena, não existe peças que tratam temas sobre drogas, essas questões fortes dessa forma. A gente sempre
preza por trazer questões de espiritualidade, né, de leveza, de mensagem de amor. A gente fala muito de Jesus, a gente fala muito de Allan Kardec, a gente fala muito de espíritos. Esse é o propósito da Amo. E pode ser a peça mais simples, pode ser aquela peça que não é uma obra espírita, mas ela tem uma espiritualidade ali. A gente, né, tem uma mensagem espiritualista muito importante, que é o que a gente preserva. Eu acho que adoro Nelson Rodrigues, adoro, né, essas montagens, adoro. Só que já tem muita gente montando isso, e eu escolho montar as peças que têm a obra espírita como mensagem no seu pilar. Esse é o primeiro critério. Então, quando a gente vê o que vai levantando o repertório, né? Hoje nós temos 26 peças no repertório da Amo em 10 anos, né? Então é realmente uma padaria de espetáculos. Eu falo, bem-vindo à padaria de espetáculos. Aqui a gente produz, amanhã já estreia. E aí a gente olha para esse hall e fala assim, o que está faltando no nosso repertório? O que a gente ainda não falou? O que seria falar? Ou o que está se falando atualmente que tem a ver com alguma obra que a gente possa trazer? Então, esse é o critério de escolha das obras, né? Então, já tem uma fila de projetos da Amo, de espetáculos que eu quero montar ainda, né? Então, eu vou colocando numa fila, né? Tantos espetáculos que falam sobre ditadura, que trazem esse olhar social muito importante de convívio, mas também tem espetáculos que de obras espíritas, né? Aconteceu numa casa espírita, tem a continuação do Paulo Estevão, né? Tem, bom, enfim, tem muita coisa que a gente quer montar, só que nós somos uma produtora independente. Então, eu gosto de deixar isso bem claro, Nando, porque as pessoas falam, nossa, o Alan é milionário, o Alan, né, produtora... Eu tenho escutado muita coisa assim, nossa, a Amo é top, nossa, todo mundo sonha em trabalhar lá na Amo, porque é primeiro mundo. Calma, gente, a gente não tem dinheiro, tá? Não é assim, não. A Amo é uma produtora independente, e quando eu falo independente, nós não contemplamos nenhum recurso do governo para executar as nossas obras. É tudo do salário do professor do Alan, que vai lá, compra um microfone, que compra um figurino, que compra um cenário, e aí a gente vai, né, fazendo o espetáculo. E a gente depende 100% da bilheteria do nosso público. Então, a gente não tem uma política muito restrita a ingressos VIPs, né? A gente tem as nossas contrapartidas sociais. Então, além de ser uma produtora independente, a gente ainda destina parte da bilheteria para a Fundação Espírito André Luiz, a gente ajuda 11 ONGs que são cadastradas no nosso departamento social, e desde ONGs que cuidam de animais, de idosos, orfanatos que cuidam de crianças, enfim, a gente tem, né, uma gama grande de instituições que a gente é parceira já há 11 anos, né, antes da gente surgir com a AMO, e que vem trabalhando isso. Então, a gente tem a nossa contrapartida social, ou seja, a gente não distribui ingressos de graça, a gente precisa desses ingressos para também fazer o trabalho social. E hoje na equipe a gente tem, Nando, para você ter uma ideia, são 86 pessoas trabalhando na temporada de 2025. É muita gente, né? Eu fico doidinho, ó, os cabelos já estão caindo, já tudo, já. Daqui a pouco não tem mais nada. É muita gente. E muita gente empenhada, com vontade de fazer arte. A gente sabe que não dá para viver de arte, mas a gente sabe que também não dá para viver sem arte. Então, a gente precisa fazer teatro, a gente precisa levar essas obras, porque é um processo de cura, de tratamento, de questões pessoais, tanto para nós do elenco, né? Eu me incluo nesse, eu preciso fazer obra espírita, né? Porque eu falo que eu já estou cadastrado no programa do governo, Meu Umbral Minha Vida, que de lá não saio tão cedo. Então, eu já estou cadastrado no programa, né? Lama Família, também Boa, já boa. Lama Família também já estou cadastrado. Então, no Umbral, eu não vou sair de lá tão cedo. Então, a gente já vai fazendo teatro espírita para a gente poder, né, ir contando as horas de bônus na mensalidade do programa. E levar esse tipo de obra para as pessoas é um presente, né? É uma satisfação, porque o público sai muito impactado, sai muito, né? A gente viu aí no programa, no encontro dos amigos da Boa Nova, que as pessoas saem tocadas com a história do Van Gogh, né? A gente apresentou o Paulo Estevão da outra vez, a gente contou a história da Fundação Espírito André Luiz de uma forma leve, divertida, no outro ano, né? Com o espetáculo Amigos Ouvintes. Então, quando a gente leva a arte cênica, é como se fosse uma experiência 5D.
as pessoas estão ali vendo o ator, né, sentindo o espetáculo e acabam imergindo naquela história. Então, a gente tem esse processo que é criterioso na escolha das obras, principalmente nas obras infantis, que eu acredito que eu gosto muito de investir no teatro infantil, porque ele é o plantio do nosso futuro. É a Então, se eu semente, né, quiser, Alan? É a semente que vai no exatamente. futuro. E esses tentáculos aí estendidos por tantas áreas, assim, né? Claro que isso é por muitos anos de experiência, né? O que você está aí? Porque você faz campanhas aí para arrecadar alimentos, para arrecadar fundos para instituições. Eu fico assim, realmente está entrando para o Guinness, não daqui da Terra, acho que do Guinness espiritual, né? Como as coisas, Alan, você parece que aperta o botão e o negócio começa a funcionar, a máquina funciona. Claro que tem muito suor da sua parte, que eu sei que você cuida de várias áreas dentro do próprio teatro, que é o teatro figurino, né? Coreógrafo, que você é ator, que você também, né, se coloca no palco. Conta uma história aí que aconteceu numa dessas peças que você, é, por questão de saúde, você teve que substituir o ator principal, Ah, né? você estava nesse dia, né, na plateia, né? Você sabe dessa história, né, Nando? Pois é, gente. Assim, fazer teatro é muito difícil. As pessoas não têm noção de como é difícil fazer teatro. É muito difícil, porque você tem que pensar em muito detalhe. Esse ano eu fiz um treinamento. Eu tenho 8 assistentes de direção que eu estou treinando. São pessoas que estão formando na assistência de direção. Então, a gente teve 2 semanas de encontros, né, que eu possa treiná-los, né, a ter um olhar de assistente de direção, que vão me dar esse suporte durante essa temporada. Então, eu tenho que treinar a equipe técnica, que é operador de som, operador de luz. Eu tenho essa equipe que cuida, né, desses bastidores, eu tenho uma equipe que ajuda na assistência de direção e tenho uma equipe também que cuida do visagismo. Então, por exemplo, o Hum. Claudinei Hidalgo é o nosso visagista oficial da AMO, né? Ele cuida de todo o visual de todos os espetáculos. A Juliana Araújo, que cuida né, que faz a coordenação desse visagismo. Então, antes da gente aplicar a maquiagem, né, existe um estudo, um levantamento, uma pesquisa de quais eram as joias que se usavam, qual era a paleta de cores da maquiagem, como é que eram os cabelos. Então, tem uma equipe, né? A gente faz um dossiê, que a gente chama, a gente tem um dossiê de maquiagem. Aí cada ator recebe um vídeo tutorial de como fazer a sua maquiagem, né? Ele recebe um kitzinho com uma caixinha cheia de maquiagem, que são as maquiagens que ele vai usar. Existe um treinamento de maquiagem com os atores. Assim, é um processo. Se eu for esmiuçar para você aqui, Nando, a gente vai ficar 5 horas falando sobre o processo de teatro. Então, esse processo todo, ele é muito cuidadoso e eu tenho uma equipe que olha para isso. E é claro que, além disso, né, existem os imprevistos. E aí, sempre, né, a gente já está acostumado, eu estou comemorando 32 anos de palco, né, de teatro. Então, assim, já existe um estigma de que sempre acontece alguma coisa que não estava prevista. E o que o Nando está me entregando agora aqui, gente, ó, ele me colocou na parede agora. Em 2019, o nosso ator Nando Cunha, né, ele estava fazendo o espetáculo Paulo Estevam, ele era né, o Paulo, né, o ator principal da peça. E em 2019, o Nando teve um problema muito sério de saúde. E no último dia da apresentação da temporada, que foram oito apresentações, no último dia, ele teve que ser internado no hospital. Ele chegou no teatro muito mal, e aí eu não deixei ele subir no palco. Meu produtor colocou ele num táxi, né, levou para o hospital, e aí ele já foi internado. Só que eu tinha 800 pessoas na plateia. Eu tinha uma equipe de 30 e poucas pessoas no palco e não dava para cancelar o espetáculo. Então eu me propus, eu falei, também, subo lá, o diretor sobe lá e faz o espetáculo. Só que, gente, tem uma coisa, eu não decorei o texto, né? Porque é muito texto. Então eu fiz um pacto com a plateia nesse dia, né? De eu abrir a cortina já vestido de Paulo, expliquei a situação para a plateia. Falei, olha, eu sou o Alan Moraes, sou diretor do espetáculo, mas o ator principal acabou de ser internado no hospital, ele não vai poder fazer o espetáculo. Estou sugerindo que eu possa fazer no lugar dele, porém eu não sei o texto,
Então eu vou ler, eu peguei o texto assim, eu falei, eu vou ler o texto, vou fazer uma leitura dramática para vocês do personagem Paulo. Então, quem se sentir ofendido pode resgatar o seu dinheiro na bilheteria, meu produtor está ali, né? Mas eu garanto que quem ficar vai ver um elenco muito bem treinado, né? Um elenco maravilhoso. Então, nem olha muito para o Paulo, olha mais para o elenco. Ninguém levantou, Nando. Teatro lotado, cadeira extra chegando o tempo todo. A gente tinha colocado mais de 100 cadeiras extras no teatro, porque não era o último dia, né? Tinha briga na bilheteria querendo entrar, tinha CET organizando o fluxo na frente do teatro. Enfim, aí eu expliquei isso para eles, ninguém levantou. Iniciamos o espetáculo, eu fiz, né, o espetáculo lendo o texto, mas respeitando as marcas dos atores e tal. E eu, assim, foi um espetáculo marcante para mim, né? E para todo mundo naquele dia. Até hoje as pessoas comentam. Você viu o Nando, né, gente? Vocês estão vendo o Nando. Até hoje as pessoas comentam desse dia. Foi mais de, sei lá, acho que foram 5 minutos de aplausos que as pessoas ovacionaram ali. E foi muito emocionante, porque você via a plateia torcendo para que desse certo, sabe? As pessoas sabiam, e agora? O que vai acontecer? Então, deu tudo certo, foi maravilhoso, as pessoas se divertiram. Nós encerramos a temporada com sucesso, tanto é que nós voltamos, né, no outro ano para fazer o Paulo Estevão de novo. E aí, vamos de novo. Mas você acredita que o Nando passou mal de novo e eu tive que entrar em cena de novo? Mas aí deu tudo certo, ele tá bem, Mas olha, ficou emocionante, né, esse episódio, né? Ficou marcante aí na sua ficou marcante. história, né, de profissional do teatro. Mas você ainda escondeu de nós o spoiler desses novos espetáculos de que estão para chegar. Dá um sinal para nós aí, para a gente entender e sentir o que vai ser, né? Porque toda essa experiência que você vem vivendo, tudo, e todo esse trabalho que minucioso que você nos falou nos bastidores, ele acaba sendo que nem aquela cachoeira que vai, né, naquele momento ela vai despejar tudo naquele rio do teatro, né? Então, conta para nós aí o que deve ser aí o caminho deste novos espetáculos, Alan. O ano passado, Nando, a gente fez essa larga temporada. Foi a primeira vez que eu fiz uma larga temporada, né? Nós estamos no Teatro Moca já há 4 anos, desde 2021. E nós praticamente inauguramos o Teatro Moca, lá no Shopping Moca Plaza. E aí, o ano passado foi a primeira vez que eu faço uma temporada de larga escala. A gente tinha feito com 5 espetáculos, 6 espetáculos. De repente, você vê o meu gatinho subindo aqui, né? De repente, a gente lançou 15 espetáculos. Então, eu tinha 3 estreias a cada mês ali. Então, já foi um desafio. E é claro que a gente foi fazer assim testes, né? Eu faço geralmente o que eu chamo de projeto piloto. Então, por exemplo, esse ano tem o Oscar Wilde. Eu não sei quem é o público do Oscar Wilde, eu não sei que tipo de público vai assistir Oscar Wilde. Então, a gente faz uma temporada, lança o espetáculo e vê se o espetáculo pega, se as pessoas gostam, quem é o público, para aí sim a gente ir trazendo. E o ano passado eu fiz muitos espetáculos como projeto piloto. Eu lancei ineditamente Alta de Souza, Joana d'Arc, a gente lançou Pinóquio na Terra do Cordel. Nós lançamos diversos espetáculos piloto para a gente saber assim, ué, o que será que vai acontecer? Será que o público vai gostar? Não vai? Enfim, nós esgotamos os ingressos de todos os espetáculos. Links, sai daí. Ainda você tem tempo de cuidar de um gato, isso? 3 pets aqui, tem 3 pets aqui, ó. Vocês estão vendo, né, gente? Um é gato, tem cachorro também ou Tenho não? 2 gatos e um cachorro, gente. O cachorro tá aqui no Poxa. meu pé, o outro gato tá aqui em cima, o outro tá dormindo aqui atrás. É assim, eles Eu grudam em também, mim, em casa eu gravo com o meu cachorro, ele sempre tá do meu lado também gravando, tá são companhias. atendendo os Mamãe estava aqui daqui pacientes a pouco também. também, mamãe fica por aqui, é assim. Então, Isso é a vida aqui, são os bastidores do Alan também. Vocês vão fazer um programa falando sobre os a vida é bastidores. como ela é. Pronto. É, Bom, e aí a gente fez esses projetos pilotos, né, para saber se ia ter público, se não ia. E, surpreendentemente, nós esgotamos todos os ingressos dos espetáculos. Nós lançamos, por exemplo, Memórias do Suicida no teatro, que as pessoas falam, eu tenho medo dessa obra, é muito pesada. E aí, a gente fez essa adaptação virtual na pandemia, né, e as pessoas gostaram muito. E quando levamos o ano passado para o teatro, nós inovamos em tecnologia. Então, existem projeções de cenários, tal.
As pessoas amaram. Então a gente falou, então vamos voltar com esses espetáculos. Então você vai poder contemplar, né, anualmente essa programação. E esse ano então nós voltamos, tem mais novidades esse ano, mas nós vamos voltar com esses clássicos da literatura espírita. E você tem que dividir seu tempo com várias atividades, aí falamos da questão da sua casa, sua família, dos seus, né, pets aí, e você também tem o teu lado extra teatro, né? Que você é professor, parece que dá aula também de língua, né? De inglês ou não? Como que Não, é? idiomas não é comigo, não. Não Eu é trabalho idiomas, com o que treinamento corporativo. corporativo, é isso que eu Isso. não me recordava. E isso também, então, ajuda você a sustentar esse seu projeto de coração, que é o teatro, né, Alan? Como é que é É, essa história aí? já há 10 anos que eu administro dessa forma, né? Então, as aulas, né, que eu dou, os treinamentos corporativos é que pagam as despesas do teatro. E às vezes o teatro se paga, às vezes não se paga. Mas está tudo bem, porque é o risco do negócio, a gente já sabe como é que é o Brasil e precisa convencer as pessoas de que teatro é legal. Então a gente vai trabalhando isso, né? Vai fazendo o que eu chamo de formação de plateia. Então a gente oferece espetáculos de ótima qualidade para que esse público retorne ao teatro e aí sim ele possa indicar o nosso espetáculo. Então, você gostou bastante? Poxa, vai lá assistir o espetáculo tal. Ah, vai lá que eu vi. Então, é esse o que nós chamamos de boca a boca, né? Que é a formação de público. Ou seja, as pessoas vão assistir, e aí as pessoas gostam, e aí eu indico, e aí eu levo a família, eu volto. Eu tive um espetáculo que nós fizemos ano passado, que foi uma versão virtual que acabou nem indo para o nosso canal ainda, que é Sob o Brilho do Espiritismo. Surgiu com uma live com Paulo Henrique de Figueiredo falando sobre homossexualidade e as leis do espiritismo. E essa live bombou. As pessoas amaram o tema, falaram que poucas pessoas falavam sobre isso. Então eu peguei e transformei isso num teatro. Colhi depoimentos de drag queens, de pessoas trans e montei esse espetáculo. E o ano passado eu fiz o projeto piloto, coloquei no Teatro Santa Cruz por 3 apresentações. Nando, foi um sucesso. Teve gente que assistiu às 3 apresentações, comprou para as 3 apresentações. E esse ano a gente vai voltar com ele. Então, são temas que a gente vê na sociedade que precisam ser discutidos, que a gente fala, bom, já que vai ser discutido, então a gente vai trazer de uma forma lúdica, né? E aí a gente vai fazendo essa construção na formação de público, mas não é fácil. Então, o teatro, ele se paga? Se paga a longo prazo. Então, né, um espetáculo, a média de custos de levantar um espetáculo é de 40, 50 mil reais para você fazer uma produção, e eu não estou falando de uma superprodução, tá? Estou falando de uma produção by Amon, né, que não é Broadway. Então, você precisa de um investimento de 40, 50 mil reais para cada espetáculo. E é claro, a gente tem uma capacidade de 270 pessoas. Eu tenho 86 pessoas para pagar. Então, às vezes, o que sobra para a produção vai abatendo desse investimento e isso demora para ser pago. Então, às vezes, demora muito para o retorno acontecer. Por isso que a gente insiste em ficar em temporada, insiste em fazer mais apresentações e pede para o público vir conferir a obra, porque além de ser bem feita, está dentro da literatura, está dentro das aulas de espiritismo, que eu falo assim, do conteúdo espírita, e também vai trazer conforto para as questões sociais da nossa sociedade, né? Então, é unir o útil ao agradável. É uma sala de aula com fundo espiritualista e também traz conforto para cada um. E essa vertente infantil aí, como é que também, né? Porque você falou do lúdico aí agora, é muito interessante, né? Que são as sementes, né? Que comentamos aí agora um tempo atrás. Como é que são esses espetáculos? O que você tem trabalhado junto esse campo infantil, né? Levar para crianças já uma mensagem, né? Para ela. E algum espetáculo desses você tem ator criança ou não? É só adultos? Não, são só adultos, porque a questão nos espetáculos infantis a gente trabalha só com adultos. Eu tenho a participação de uma ONG que a gente ajuda lá no Taboão da Serra, que é dentro de uma comunidade, eles fazem aula de balé, são crianças da comunidade que fazem aula de balé. E a gente fez uma parceria com os responsáveis dessa instituição, no qual eles participam de muitos espetáculos. Dentro deles,
o Alta de Souza, que né, tem um contato direto com as crianças, com a formação ali, ela dava aula, né, para ex-escravizados que passavam por ali. Então a gente tem esse contato e eles amam fazer essa participação. Fizeram com a gente Joana d'Arc, fizeram com a gente Alta de Souza, estão com a gente esse ano no Amazul. E aí eu vou lá aos sábados bem cedinho, lá no Taboão, dou uma aula para eles, ensaio eles, depois eu volto para São Paulo, continuo o ensaio aqui com o elenco, e aí a gente depois junta todo mundo e estreia. Então, é um trabalho delicioso, são 20 e poucas crianças que participam com a gente nos espetáculos, né? E a partir daí a gente vai construindo junto, tá bom? Alan, como é que é emendar um. Porque você. Qual o lapso de tempo entre um espetáculo e outro? Que você vai emendando, parece que é alguma coisa assim, sabe aquela serpente chinesa gigante? Você vai emendando um no outro, e aí vem um ator daqui, entra no outro espetáculo, e aí a coisa vai caminhando. O ano passado, nós tínhamos a temporada aos sábados, e a gente chegava cedinho no teatro e saía muito tarde de lá. A gente passava o dia todo. Eram 3 espetáculos que a gente fazia com a mesma equipe num dia. E aí, claro, que eu ficava morto no domingo, né? Então, esse ano a gente mudou a estratégia, eu vou dividir um pouquinho para ter um respiro. Então, nós vamos fazer a temporada às quintas-feiras, com alguns espetáculos alternativos, uns espetáculos espíritas diferentes, né? Às quintas-feiras, às 8h30 da noite, lá no Teatro Moca. E no domingo, eu senti que o público espírita vai mais fácil ao domingo, né? Porque muitos trabalham no sábado, no centro espírita, em grupos, né? Então, no domingo, a gente vai fazer 2 espetáculos. A gente faz o espetáculo espírita, o espetáculo infantil às 15 horas, e às 17h30, 18 horas, entra o espetáculo espírita de cada mês. Então, cada mês a gente vai trocar os espetáculos todos. Então, esses espetáculos ficam em cartaz apenas um mês. E aí tem gente que já me procura assim, Alan, deixa eu já comprar meus ingressos, senão eu vou perder e eu só vou conseguir ver o ano que vem. É essa a ideia. A gente quer que você volte todos os anos para assistir mesmo. Então, a gente tem. Esse ano eu estou dividindo em 2 dias, né? Às quintas-feiras, às 8h30, e aos domingos, em 2 horários. Às 15 horas, espetáculos infanto juvenil, e às 17, 18 horas é o espetáculo espírita, que é um horário cedo, a gente acorda cedo na segunda, né? Tá no domingo ali, então chega cedo em casa, dá para pegar o Fantástico à noite, então fica tranquilo. Ah, que beleza. E esses espetáculos que você estava então fazendo, você já está informando dos dias e também o local é muito importante, porque já tem uma localização fixa, vamos dizer assim, fica mais fácil para as pessoas, né, estarem sabendo que vocês, que o amo, né, que toda essa equipe aí, todo esse pessoal, né, com o pessoal da área técnica, o pessoal da área, né, de, de, de ação, né, de estar lá no palco. É muito a gente poder saber isso que você estava já fixando aí é que nem o Google Maps lá, É coloca um um ponto, calendário, um é um calendário. As pessoas já vão se programando. Então, o que a gente via o que dia que é hoje? É sábado? Então deve ter alguma coisa espírita lá no Teatro Moca. E aí eles nem sabiam da programação, chegava lá e compravam. Então, esse ano a gente está estipulando as quintas e aos domingos, é o calendário dos espetáculos espiritualistas, né? Então a gente vai trazer às quintas-feiras obras muito legais e aos domingos. Então, se você estiver passando pelo shopping, um dia lá que tá, né, friozinho, deixa eu dar uma voltinha no shopping, pode parar lá no Teatro Moca que vai ter bom espetáculo lá. que beleza. Daqui a pouquinho, então, a gente vai para um momento de prece, de oração e vibrações aqui, e aí as pessoas também têm o acesso ao ingresso, né? Hoje, mais pela internet, é muito mais fácil, né? E aí, depois da prece, eu queria que você trouxesse para nós como as pessoas podem acessar, como é feito toda essa ligação do público com o teatro da Amo, com o teatro do nosso querido Alan Moraes. Então a gente vai lá para um momento de prece, de oração e de vibrações aqui na Alvorada e já voltamos. Vamos lá então. Que nós possamos, nesse instante, elevando os nossos pensamentos aos mentores espirituais que nos acompanham em todos esses programas, uma equipe espiritual, não é, que também acompanha os trabalhos da FEAL. E esses irmãos trabalham diuturnamente, trabalham 24 horas por dia. São espíritos trabalhadores da seara do nosso Mestre Jesus. Por isso, então, nesse instante,
Vamos pedir a eles, a esses amigos queridos, que possam, através do campo intuitivo do qual nós todos trazemos dentro da nossa sensibilidade, em grau menor, em grau maior, o importante é que a gente utilize esse recurso, essa ferramenta, essa possibilidade de ajuda que esses amigos espirituais, a partir do nosso anjo da guarda, a partir daquele espírito que é o nosso mentor, daqueles espíritos simpáticos e trabalhadores de Jesus, que sempre encaminham para nós um socorro, um amparo, nos encaminham, né, muitas energias, torcem por nós. Aliás, os nossos amigos que já foram para a espiritualidade, nossos entes queridos, que também olham por nós, né? Nossos bisavós, avós, tios, pais, irmãos, todos aqueles amigos que estão na espiritualidade maior. Pedimos também a Ti, Senhor, a Jesus, nosso Mestre querido, a Ti, Mestre, que possas nos trazer essas vibrações de amor do coração misericordioso que Tu, Senhor, nos oferece desde que estivestes entre nós. Nós queremos pedir, Senhor, não tão somente a nós, que aqui estamos, mas por todos os seres do planeta, por todos os lugares, pelos lares, pelos nossos familiares e entes queridos, as pessoas mais próximas, nossos vizinhos, as pessoas que fazem parte da nossa vida, que estão, Senhor, na nossa cidade, na nossa comunidade, no estado e país em que nos encontramos, e também, Senhor Jesus, no continente em que vivemos. Pedimos a todo o planeta, Senhor, pedimos para que todos recebam teu coração misericordioso, muita paz, muita luz, muito amor. E aí tivemos, Senhor, no ponto mais alto desse planeta, com tuas vestes iluminadas, teus braços abertos, tuas mãos espalmadas em nossa direção, e do teu coração espargindo, Jesus, muita paz, muita luz, muito amor, amado Mestre Jesus. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho para você que, né, está aí nos ouvindo, nos assistindo, e falar do Clube Amigos da Boa Nova, que é, não é, essa possibilidade de ajuda que você pode levar a tantos corações aí pelo planeta fora. Então, faça parte do Clube Amigos da Boa Nova, faça uma doação, se associe. Para isso, então, entre no site amigosdaboanova.com.br. Também você pode falar com, não é, as nossas colaboradoras lá no clube, não é, na central que é 0800 12 018 38 e o fixo que é o 11 2458 3214. Tem o WhatsApp também, que é o 11 97 834 2246. E se você puder fazer uma doação aí através do Pix, o Pix não é da FEAL, é um número de celular, a chave é 11 97 261 0272. Esperamos você aí. E se você quiser mais informações, assistir na rádio ao vivo, na TV ao vivo, entre no portal Mundo Maior, isso mesmo, portalmundomaior.com.br. É só colocar na busca lá do Google ou lá naquele caminho que você coloca site, você coloca lá Portal Mundo Maior. Aí você pode ouvir a rádio ao vivo, a TV ao vivo e mais outras coisas maravilhosas que tem lá no site que você precisa descobrir, que são eventos, que são profissionais, que são artigos, tudo mais, você encontra também no portal Mundo Maior. Então, esperamos você também lá no portal Mundo Maior. Então, querido Alan, traz para nós aí os espetáculos que vão acontecer nesse ano, aí falando um pouco de cada um, né? Instigando-nos aí, né, ao teatro para estar com esses espetáculos maravilhosos. Olha, tem muita coisa boa, e quando eu falo muita, é muita mesmo, tá bom? Então vai anotando aí, já coloca no seu calendário, que é o seguinte.
A gente começa a nossa temporada, Nando, agora em julho e nós vamos até novembro sem parar. É uma paulada só. E aí a gente tem na programação de julho o seguinte: a gente vai estrear com as quintas-feiras com o espetáculo A Paixão de Oscar Wilde. É um texto inédito que vai trazer, do Murilo César, que vai trazer essa reflexão, essa vida do Oscar Wilde, que pouquíssimas pessoas conhecem e que é tão importante para entendermos algumas leis que surgiram hoje, entender a cena teatral. Então, às quintas-feiras, às 20h30, em julho, nós vamos ter A Paixão de Oscar Wilde. E aí, no domingo, a gente vai estrear dois grandes clássicos que quem não viu tem que assistir. Levar as crianças para assistir O Pequeno Príncipe, uma aventura brasileira, que trata muito de espiritualidade, esse espetáculo, né? Eu não sei se vocês leram o livro, mas, gente, só entre nós aqui, tá? Além do livro ser lindo, o príncipe morre, tá, gente? Ele morre. Só que na nossa história tem um outro contexto que vocês vão entender. Então, o livro é triste, no dia infantil não tem nada, mas a gente deu uma leveza, participação do Balé Maior, com coreografias de Priscila Monsano. Então, a gente colocou dança, teatro, tá lindíssimo o espetáculo. Ah, isso às 15 horas no domingo. Às 18 horas, nós vamos reestrear o espetáculo A História Nunca Contada de Allan Kardec, o Cientista do Infinito, com consultoria do Paulo Henrique de Figueiredo, e que revela um pouco dos documentos recém-encontrados aí pela Fundação Espírita André Luiz, vem trabalhando isso, e a gente vai trazer detalhes da vida do Allan Kardec que pouca gente conhece. Então, esse espetáculo é o clássico, né? A gente abre a temporada com ele. E vale a pena conferir. Se você ainda não assistiu, aproveite. Se você já assistiu, volta, porque é outro elenco, você vai adorar, tá? Em agosto, nós vamos trazer esse grande espetáculo que vimos na apresentação do Encontro Amigos da Boa Nova, que é, às quintas-feiras, vem O Amor de Van Gogh. É um espetáculo de teatro-dança que tem um elenco maravilhoso, Vitor Scaramboli fazendo o Van Gogh este ano, e ele está arrasando, vou te falar que é impressionante a interpretação dele. Então, às quintas-feiras, 20h30, O Amor de Van Gogh, em agosto. No domingo, você vai poder assistir. Né, o agosto a gente trouxe, viu, Nando? Pouca gente sabe, mas nós comemoramos o mês de agosto como o mês do folclore brasileiro. E eu quero resgatar algumas coisas que a gente tem focado muito em Disney, né? Umas coisas assim que eu adoro, tá? Mas a gente quer trazer um pouquinho de brasilidade para o nosso teatro. Então nós vamos trazer personagens e figuras do nosso folclore brasileiro com o espetáculo Amazu, Os Guardiões da Amazônia. É um espetáculo político com músicas de Villa-Lobos, Heitor Villa-Lobos, e também tem a Matinta Pereira, tem o Mapinguari, tem a Sereia Iara, tem o Boto, tem o Curupira, tem os animais da Amazônia, a anta da Amazônia, e isso tudo vai trazer uma narrativa bem gostosa de romance, aventura, ação. Vale a pena, nós fizemos uma temporada dele, foi um sucesso. E esse espetáculo é um dos mais lindos que eu já fiz. O cenário é impressionante, vocês vão adorar. No domingo, às 18 horas, aí nós vamos trazer aquele clássico que todo mundo adora, que o Nando já assistiu umas 10 vezes, que é Paulo e Estevão. A gente estreia em agosto Paulo e Estevão, uma grande obra de Emmanuel e Chico Xavier, e retoma aos palcos com Nando, né? Nando Cunha, não é o Nando Garcia não, tá? O Nando Cunha, e estreando no papel de Estevão, nós temos o Diego Ximenes também, que é um ator impressionante, vocês vão se apaixonar por ele. Bom, não acaba por aí. Vamos para setembro. Em setembro tem muita coisa boa. Setembro vai vir aí às quintas-feiras o espetáculo que é para dar uma leveza no coração e tem um fundo de espiritualidade e amor muito fundo, que é Meu Querido Elvis. O Meu Querido Elvis vem trazer um musical com Davi Cardoso Júnior. Ele canta super bem o Elvis, e aí tem uma pitada ali de família, de conceitos, de valores que eu acho que vale a pena todo mundo conferir. Estivemos no projeto piloto ano passado, estamos retomando e vai ser um sucesso essa temporada. Então, quinta-feira às 20h30 em setembro, Meu Querido Elvis. Vamos agora para o domingo. Domingo, setembro, vai ter coisa boa. Vem aí um outro projeto piloto que deu muito certo, que as pessoas se apaixonaram, que é a história de Pinóquio, só que contada no Nordeste, Nando. Então, imagine se o Pinóquio nascesse no Nordeste, como seriam os personagens? Então, a gente colocou as aventuras de Pinóquio na terra do cordel. O espetáculo é narrado em literatura de cordel e tem os personagens nordestinos. Então, você vai encontrar lá, a gente fez uma homenagem, né, para Lampião e Maria Bonita, só que no espetáculo a gente tem o Zé Bonito e Lamparina,
que é o casalzinho lá, a dupla de vilõezinhos do nosso espetáculo, né? E é muito gostoso, porque a lamparina é uma calanga do Nordeste. E uma calangaceira, tá? Então eu coloquei calangaceira com cachorro caramelo. E aí tem um monte de gente. Tem a Fada Florildes, tem o Chacota, que é o dono do circo. Enfim, vá assistir As Aventuras de Pinóquio na Terra do Cordel. E aí, em setembro, em homenagem ao mês amarelo, né, de valorização da vida, a gente entra com Memória Suicida. Outubro, bom, outubro tem coisa boa. Tem as quintas-feiras nós temos aí sobre o brilho do espiritismo, que fala sobre homossexualidade e espiritismo. Eu faço uma drag queen engraçadíssima, maravilhosa. Vocês vão me ver de drag queen, gente. Olha essa barba aqui, ó. Vai cair. E aí, no domingo, você tem ali Meu Amigo São Francisco, que é a história de São Francisco de Assis contada pelos animais. E no Espírita nós temos Alta de Souza, né? A Menina Luz Alta de Souza. Tô finalizando, cheguei em novembro. Novembro tem mais coisa? Tem mais coisa. Nós vamos trazer a entrevista com Deus, que é uma história emocionante, que Nando Cunha também faz parte, que é um mendigo que é Deus. E ali tem um jornalista que vai trazer questões do livro dos Espíritos para o palco. Às quintas-feiras, vamos pro domingo. Aí domingo, não, novembro é sábado, tá, Nando? Anota aí, sábado, tá? No sábado nós vamos ter 3 espetáculos em novembro. Nós vamos ter o Natal de Dom Quixote, já preparando para o Natal. Nós vamos ter Joana d'Arc Medium, da obra de Leon Denis. E à noite nós vamos ter o outro clássico que estourou bilheteria, que é O Milagre de Santa Maria, a história de Eurípides Barçanufo. Anotou tudo aí, gente? Olha, eu falo que tem muita coisa e eu espero vocês no teatro, é claro, porque a gente está trabalhando para isso, né, Nando? Que maravilha! Só desse panorama que você, né, desenhou aí para nós, né, já aguçou a curiosidade, a imaginação, né? Então, como é que as pessoas fazem aí, Alan, para entrar em contato, para onde que elas vão para comprar os ingressos, ficar sempre bem informados sobre os espetáculos? Todos os ingressos estão à venda no Simpla. Lembra que é Simpla com Y, tá bom, gente? No simpla.com.br, você vai lá e digita o nome do espetáculo que você quer, ele vai aparecer. Mas também, se você quiser, quem é sócio, amigo da Boa Nova, tem ingresso com desconto. Você entra lá no site da Rádio Boa Nova, lá já tem o linkzinho para você acessar e também você vai poder comprar com desconto. Sócio do Amigo da Boa Nova paga menos da metade, gente. Olha que legal. Tá lá disponível, já pode reservar os ingressos do ano todo, tá? Ou diretamente na bilheteria do Teatro Moca, ali no Moca Plaza. Fica ali na Vila Prudente, divisa com o bairro da Moca. É um shopping lindo, confortável. Você vai chegar, estacionar bem o seu carro. Depois do espetáculo dá para jantar, dá para tomar um cafezinho. Aproveite que o shopping está bem estruturado lá no Teatro Moca, que fica no segundo piso, tá bom? É num bairro tradicional de São Paulo, né? Moca, sempre tem outras festividades lá. Você pode já emendar, sair do teatro e ir. E é isso aí. Alan, a gente quer agradecer imensamente aí, né, a sua presença aqui no Alvorada. E o Alvorada sempre está aqui, né, aberto para trazer para os nossos telespectadores e rádio ouvintes, não é, sobre o seu trabalho com a Amo, com essa equipe, com essa trupe maravilhosa. E mande aí sua mensagem final aí para a gente chegando no minuto final do programa. Gente, nós fazemos teatro para vocês, né? Eu costumo falar que eu não faço teatro para espírita, eu faço para as pessoas. Então pode convidar todo mundo, tá? Nos siga nas redes sociais, @amo entretenimento, lá no Instagram, ou no nosso canal no YouTube, que você vai poder ver todos os espetáculos lá e mais alguns, que é no canal do YouTube é Teatro Espírita Oficial. A gente também faz promoções para grupos acima de 20 pessoas com ingresso também. Sei lá, você pode organizar no seu centro espírita aí uma caravana e a gente tem um grupo fechado para você. E aí é só você entrar em contato com o nosso e-mail, né? amoentretenimento@gmail.com. Reserva através do e-mail que a gente vai trazer vocês aqui, esse grupo gostoso, para assistir os espetáculos, tá bom? Muito obrigado, Nando, pela abertura. Que bom que a gente promove a Imagina. arte, né? A FEAL, que é parceira da Amo Entretenimento já há 5 anos, e a gente tem o maior orgulho de fazer parte dessa família. Às segundas-feiras eu estou lá no Manhã Boa Nova, então
vou chamar todo mundo para também acompanhar as nossas provocações de segunda-feira, tá? Segunda-feira às 8 horas, eu estou lá na Manhã Boa Nova e o Nando sempre que me chamar eu volto, viu, gente? Porque eu adoro esse menino. Beleza, nós estamos aqui, né? Coração aberto. Então, Alan, muita paz, muita luz. Obrigado pela sua disponibilidade, do seu tempo aí, né? Que é corrido. E mandar um abraço, um beijo para você. Fique aí na paz do nosso Mestre Jesus. Muita paz, muita luz, muito amor. E agora um tchau aqui, né, Alan? Para todo mundo aí. Tchau, tchau, Alan. Tchau, gente. Obrigado. Espero vocês no teatro, hein? Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada, com Nando Garcia.